Amados irmãos, hoje à noite vamos falar um dos mais importantes assuntos que eu considero para a vida cristã. E eu acredito que nós estaremos em falta diante de Deus se nós, como pastores, pregadores, igreja, não darmos a devida ênfase no assunto que nós vamos tratar hoje à noite, que é o fruto do Espírito Santo. Nós, vez e outra, erradamente, usamos a expressão frutos do Espírito, mas a Bíblia apresenta no singular, como se fosse um fruto, o único fruto. Só que nós entendemos que esse fruto do Espírito, ele se manifesta em 9 situações ou elementos diferentes, e nós vamos estudar esse assunto hoje à noite em nossa pregação. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, verso 22. Olha o que a Bíblia fala sobre o fruto. Mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor, diga comigo, amor, alegria, vai lá, a igreja vai dizendo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, o fruto do Espírito é a evidência clara que a pessoa tem o Espírito Santo. Olha, é uma pergunta que vez e outra surge, especialmente nas classes de escola dominical. Ou então no aconselhamento aos novos convertidos. Pastor, como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como nós podemos identificar e saber que uma pessoa tem o Espírito Santo? Começa muito pela decisão sincera. Quando alguém aceita Jesus de verdade, irmãos, quando alguém entrega a sua vida a Cristo, obviamente que ela recebe o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo na conversão, quando aceitamos a Cristo. Agora, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo não são os dons, mas o fruto. Quando ela manifesta esse fruto, aí sim nós podemos dizer que ela tem o Espírito Santo. Inclusive que ela aceitou Jesus de verdade, que Jesus é o Senhor ou o controlador da sua vida. O que acontece com muita gente? Eu tenho o Espírito Santo, eu sou crente, eu sou um cristão, e você olha para a vida dela e você não vê o fruto do Espírito. E nós vamos abordar sobre cada um dessas verdades e dimensões desse fruto. Amados irmãos, olha, o fruto, ele é mais importante que os dons. Os dons são importantes demais. Precisamos dos dons, a igreja precisa dos dons, precisa buscar as evidências dos dons. No entanto, podemos errar se estivermos considerando os dons mais importantes do que os frutos, ou o fruto. E aí, o que nós podemos dizer? A manifestação do fruto na vida do cristão deve ser algo tão natural como o fruto aparece nas árvores. Irmãos, o que acontece quando você planta um pé de manga, por exemplo? Será que você fica demasiadamente surpreso quando o pé de manga que você plantou começa a produzir mangas? O pé de limão que você plantou no quintal da sua casa começa a dar limão, você fica demasiadamente surpreso? Não, porque é natural. Quem planta um coqueiro, obviamente que vai ver cocos nesse pé de coco, nesse coqueiro,
e assim sucessivamente. Um pé de caju vai dar caju, e aí você espera naturalmente que esse fruto apareça. Assim é espiritualmente também. Quando aceitamos a Cristo, olha você, inclusive você que está nos assistindo pelo canal, quando nós aceitamos Jesus, é natural que os frutos apareçam, ou que o fruto do Espírito Santo se manifeste. Para a tristeza nossa, lamentavelmente, você não vê o fruto do Espírito em muitas pessoas. E aí eu quero abordar com vocês esse assunto. E olha, eu trouxe aqui, os irmãos trouxeram, né? Um cacho de uva. Nesse cacho de uva, obviamente que ele tem mais de 9 uvas. Mas eu tenho aqui, eu poderia ter separado e ter trazido somente 9, mas não deu tempo. Mas eu trouxe aqui uma palma. No Maranhão chama-se penca de bananas. Aqui nós temos 9 bananas. 9. Por que que as bananas estão juntas, como fazendo parte de uma única palma? Sabe por quê, irmãos? Porque estão juntos. Os 9 elementos do fruto estão juntos. Amor, alegria, paz e assim por diante. Então nós vamos abordar. Vamos entender, meus irmãos, por que que o fruto é tão importante. Nós iremos abordar cada um deles, espero que dê tempo e que não fique muito longe. Vamos tirar aqui o primeiro. Estou tirando aqui a primeira banana. Essa banana aqui, por ser o primeiro, representa isso aí, ó. Bora lá, me ajuda aí, Caio. Ó, o amor. O que que seria, por que que o fruto do Espírito, irmãos, apresenta como seu primeiro elemento o amor? Pense um pouco. E eu sempre digo para vocês, quando eu estou pregando, o motivo de eu pregar. Eu não prego só porque, rapaz, eu vou falar sobre isso. Não, eu sempre crio um motivo, ou acho um motivo para eu pregar sobre determinado assunto. Irmãos, a razão de eu pregar esse assunto é porque a gente percebe que nem todo mundo está dando a devida atenção a essa realidade. Olha, o primeiro elemento do fruto é o amor, porque a Bíblia deixa claro que o amor não é só a maior de todas as virtudes e sentimentos. Porque a Bíblia deixa claro que Deus é amor. Deus, ele não tem amor, ele é amor. E a Bíblia deixa claro que aquele que não ama não conhece a Deus. A Bíblia deixa claro que aquele que odeia seu irmão continua nas trevas. A Bíblia deixa claro que nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. A Bíblia também deixa claro que eu devo amar a Deus de todo o meu coração. Então a mensagem do amor é muito ampla, muito forte. E nós podemos assegurar que o amor é a marca mais forte do cristão e o seu verdadeiro cartão de identidade. Eu falei ainda agora em off sobre a identidade, né? Então, o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Então, se eu sou um seguidor de Jesus, se eu digo que eu tenho o Espírito Santo, nós falamos de manhã, nós fizemos aquele momento gostoso, né? Hoje de manhã, para o Espírito Santo. Foi muito legal, irmãos, muito legal hoje de manhã. Domingo que vem, não perca, porque é tão legal, né? Domingo de manhã, um momento gostoso. Aqui, escola bíblica, estudo, adoração, oração, louvor. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: de manhã nós falamos que só nós temos o Espírito Santo.
A Bíblia deixa claro que somente aqueles que se convertem a Cristo têm o Espírito Santo. O Espírito Santo o mundo não vê, o mundo não pode receber e nem o conhece. Mas nós o conhecemos porque Ele habita em nós. Que coisa maravilhosa. Então, se eu digo que eu tenho o Espírito Santo, eu devo ter amor para com Deus, para com a igreja, para com meus irmãos, para com a minha esposa, para com meus filhos. Eu devo amar os meus irmãos de verdade. Eu devo viver este amor. E eu te pergunto, inclusive você que está nos assistindo pelo canal, você tem vivido esse amor de Deus na sua vida? Ou você é uma pessoa cheia de ódio? Irmãos, o ódio não combina com o cristão, porque a marca número 1 é o amor. Aquela pessoa cujo coração está cheio de ódio, de rancor. Você está vendo, irmãos? Pastor Isaías quer dizer que se eu tenho o Espírito Santo, eu não posso ter uma raiva ou uma ira. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas a Bíblia não admite você ser um cristão e ter um coração cheio de ódio, de maldade. Está aqui o tempero, está aqui a vacina para combater o ódio. Vamos para o segundo fruto. Olha aqui, ó. Eu vou tirar aqui a segunda banana. Não é a segunda banana dessa palma, com 9 bananas. Olha aqui o segundo. Qual é o segundo? Alegria. Irmãos, por que a Bíblia deixa claro que é alegria, meus irmãos? Vamos pensar. Tristeza não combina com crente, irmãos. Vivemos uma época que muita gente tem depressão. Podemos até passar por uma depressão, mas saia dela. Podemos ter uma tristeza momentânea, porque nós não estamos livres dessas coisas. Podemos ter um dia de tristeza, podemos ter uma semana triste, mas a tristeza não combina com o cristão, porque o espírito que nós temos, a Bíblia deixa claro que ele é espírito de alegria. Tem muita gente vivendo tristeza, vivendo numa eterna e profunda tristeza. E eu sei que estou falando para alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Tristeza não combina com o crente, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos um povo festivo. Nós somos um povo alegre. Nós vivemos cantando. Tem uma música infantil que diz: eu sou uma ovelhinha dos pastos do Senhor. Eu sou tão pequenina, mas confio no Senhor. Eu vivo cantando. Diz a musiquinha das crianças. Eu vivo cantando. Canto ao meu Senhor. Canto ao meu Salvador. Amados irmãos, a tristeza não combina com um cristão. Sabe por quê? Porque na nossa boca a Bíblia diz que deve ter cânticos de alegria. Cante todo dia, minha irmã. Cante todo dia, meu irmão. Por isso que a Bíblia deixa claro que a alegria é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito alegre. E eu quero dizer para você sair dessa depressão, dessa tristeza, dessa amargura. Espírito Santo, arranque essa tristeza do meu coração e traz alegria. Essa devia ser a sua oração. Nós precisamos combater a tristeza, irmãos. A tristeza envelhece. A tristeza deixa a coisa amarga, escura, mas a alegria traz luz. E a alegria é também a marca do cristão. Eu posso ouvir um amém? Então pense nisso. Por isso,
essa mensagem vai estar no canal para você ouvir quantas vezes for preciso. Porque a alegria deve ser a marca do cristão também. Vamos para o terceiro. Olha aqui, ó. Devia ter trazido uma faca, né, para cortar, né? Ficar melhor. O terceiro, qual é aí, cara? A paz. Por que será que a paz está tão nítida aí, meus irmãos? Sabe por quê? Olha, Jesus falou muito da paz. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus deixou claro que quando os discípulos estavam indo pregar o evangelho, ele disse: olha, quando você chegar numa casa, diz assim, digam, paz esteja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz repousa. Senão a paz voltará para vocês. Lá em João 14, 27, Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Porque o mundo dá uma falsa paz. Irmãos, a paz é a shalom. No grego, meus irmãos, a palavra paz significa, meus irmãos, a palavra paz no hebraico é shalom. E a palavra shalom significa felicidade. Diga comigo, felicidade. Diga comigo, prosperidade, fartura e saúde. Mas, meus irmãos, olha, qual seria o contrário da paz? Vamos pensar um pouco. O que seria algo contrário à paz? A inquietação, não é? A perturbação, a preocupação. Vamos dizer um pouco, situações de ansiedade. Irmãos, olha, o fruto do Espírito é paz. Portanto, combate a ansiedade, as preocupações, a perturbação da alma, do espírito. Irmãos, você já conheceu alguém perturbado? Alguém que tem um espírito perturbado? Alguém que não tem paz com ela mesma? Você conhece, não conhece? Pois é. É por isso que quem tem o Espírito Santo tem paz. Você quer ver um exemplo? Pedro na prisão, o que ele estava fazendo? Paulo e Silas também na prisão, eles estavam cantando. Pedro estava dormiu na prisão. Dormiu que o anjo levou e ele pensava que era uma visão. Irmãos, Paulo e Silas, alta noite, presos, mas eles cantavam louvores a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Eu já vi pessoas zangadas, pessoas que estão perturbadas, que nem orar elas conseguem. Nem orar elas conseguem. Eu me lembro que uma vez eu vi um homem muito agitado. Ele estava tão nervoso, ele estava tão inquieto, ele estava tão fora de si, que eu disse: vamos orar, irmão. Ele disse: orar que nada. Ele disse: orar que nada. Eu não quero orar não. Eu não quero saber de orar. Meus irmãos, paz, a minha paz eu vos dou. Lembre disso. Você está entendendo agora por que essa mensagem é importante? Porque eu quero que você viva isso. Eu quero que você aprenda a viver em paz. Pastor Isaías, é porque o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Então pergunte para Deus. Porque eu não estou errado. Eu estou pregando a palavra de Deus que diz que a paz o Senhor nos deu. E nós devemos ter paz. O fruto do Espírito é paz. Vamos para a quarta. Olha aqui, ó. Olha aqui. A quarta banana, da mesma palma, né? Qual é? Longanimidade. O que seria, meus irmãos, essa longanimidade? Pense aí comigo. Talvez você tenha uma tradução com mais clareza na linguagem. Eu não acho essa palavra difícil, porque para mim ela já diz tudo. Quer dizer longa. Longanimidade, longa, longanimidade ou paciência longa.
Irmãos, lá em Romanos 15, versículo 5, a Bíblia manda nós sermos pacientes. Vocês querem consultar comigo? Bora lá? Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Não esqueçam de consultar essas referências. Romanos 15, versículo 5, diz o que, irmãos? Olha aí, ó. Romanos 15, 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. O Deus da paciência. A Bíblia deixa claro que o nosso Deus é o Deus da paciência. Em Tiago, quem pode abrir a sua Bíblia? Em Tiago, capítulo 5, verso 11. Tiago, capítulo 5, verso 11, diz o que, queridos? E eis que temos por felizes os que permanecem firmes, ou perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de quê? De quem? De Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e paciente ou compassivo. Aleluia, meu Deus. Irmãos, nós servimos um Deus que é paciente. Nós temos exemplos na Bíblia o que Deus faz com quem é paciente. Está aí, ó. Longanimidade quer dizer paciência longa. Deus é paciente. O cristão deve ser paciente e seguir o exemplo grande de Jó. Claro que o maior exemplo é o de Cristo, porque Cristo foi paciente também. Mas Tiago fala que nós devemos olhar para o exemplo de Jó e lembrar o que foi que aconteceu com ele. Irmãos, olha, nós não estamos escape de passar por vendavais, não é verdade? Luta, nós estamos no mundo. Nós estamos na terra, nós não estamos no céu ainda não. Nós vamos para lá, mas nós não estamos lá ainda não. Mas a Bíblia deixa sempre o remédio para a gente viver bem, irmãos. Tem gente que ele não sabe ser paciente, e ele diz logo besteira, ele abre a boca e diz besteira, ele estraga tudo, irmãos, porque não sabe ser paciente. Ô meu irmão, como é que você está? Pastor, eu estou aguardando a vitória vem, em nome de Jesus. Pastor Isaías, eu estou que não aguento mais esse problema. Irmão, aprenda a ser paciente, aguarde no Senhor. Impaciência não combina com um cristão cheio do Espírito Santo. Ser impaciente é provar que você não está cheio do Espírito Santo. Nós temos que ser pacientes, nós temos que ser perseverantes, inclusive na oração. O impaciente, ele sofre muitas consequências por não ser paciente, sabia? O impaciente apanha demais, portanto, vamos ser pacientes. Ser paciente é prova de que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Vamos agora para o 6. Não é? Não, para o 5. Não é isso? Olha aí, ó. A 5ª banana. Qual é o fruto aí, ó? Qual é a benignidade? Meu Deus, a benignidade. Benignidade. A palavra benignidade, essa que eu já acho mais difícil. Nem todos têm acesso a uma versão mais de fácil entendimento, ou muitas vezes a um dicionário. Mas eu quero traduzir, eu quero traduzir a palavra benignidade. A palavra quer dizer amabilidade, ser amável, irmãos. Meu Senhor, vocês estão vendo, irmão, a importância? Poderia ter colocado ali amabilidade, ser amável, brandura. Irmãos, grosseria não combina com cristão, grosseria. Aquela pessoa ignorante,
aquela pessoa que maltrata o animalzinho doméstico, aquela pessoa que chuta a porta, aquela pessoa que quando está zangada ela xinga, ela trata mal, fala com ignorância, não traduz a vida de um cristão, porque o cristão ele é amável, meu querido. Um dia desse eu vi uma pessoa zangada, brigando com um crente, e o homem zangado, dizendo palavrões, ele dizia, meu querido, chamando a pessoa de meu querido. Que coisa, meus irmãos. A pessoa falando mal, aborrecida, com ignorância, e ele dizendo, meu amado, meu querido. Não é à toa que a Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Sabe por quê? Porque a amabilidade é uma marca do cristão. E é muito comum você ouvir expressões, meu santo, meu querido, minha querida irmã, meu amado. Não é lindo isso, irmão? É tão lindo isso, irmão. Você tratar as pessoas com amabilidade, né? Você ser muito amável com as pessoas. Olha, irmãos, tem um pastor que marcou muito a minha vida quando eu aceitei Jesus. Irmãos, olha, os meus tios, entre os parentes, eu nunca tinha recebido tanto abraço como eu recebi na igreja. Inclusive desse pastor. Ele chegou lá em casa e disse, irmão Isaías, olha, me abraça. Eu ia para a igreja, aí o irmão abraçava, irmão Isaías, como é que você está? Irmãos, por isso que é coisa, marca do crente, irmãos. E é por isso que nós devemos ser amáveis dentro de casa. Olha, beije mais a tua esposa, meu querido. Beija a tua esposa, meu irmão. Minha irmã, beije mais o teu marido, teus filhos. Tem gente que não sabe fazer essas coisas. Ah, pastor, eu não vou fazer essas coisas. Ah, que eu não dou para essas coisas. Olha, seja mais amável, porque ser amável é uma evidência do fruto do Espírito Santo na tua vida. Está aqui, ó, amabilidade. O mundo está precisando dessa virtude. É uma das mais importantes virtudes para uma boa convivência com o próximo. Estupidez, ignorância, grosseria não combina com crente. Bora correr? Olha aqui, ó. Aqui, ó. 6, né? Olha aí, ó. Bondade. Qual é o conceito de bondade, meus irmãos? Pressar aqui o passo, né? Qual seria o conceito de bondade na Bíblia? Ou como fruto do Espírito? É servir e agir sempre para o bem do próximo e dar aos outros o que é bom. Irmãos, ser bondoso não é só dar 1 quilo de arroz para um pobre necessitado. Ser bondoso não é apenas fazer um favor para alguém. Mas ser bondoso, sabe o que? É você agir com espírito de servo, servir para o bem. Você faz o que é bom, não somente para si, mas para os outros. E você dá sempre aos outros o que é bom e não o que é ruim. Você dá o seu melhor. Uma pessoa bondosa. Pessoa bondosa não significa necessariamente caridoso, que dá esmolas. Não, mas uma pessoa que tem um coração bom, que não carrega maldade, pensamentos perversos, e ela sempre age pelo bem do outro. Vamos correr aqui. Vamos para o 7. Olha aí o 7. O que é o 7? O 7º fruto, ou aspecto desse fruto, não é?
elementos desse fruto: fidelidade. A fidelidade, meus irmãos, ela é algo tão necessário, porque a infidelidade não combina com um cristão. A palavra que pode substituir fidelidade aí é lealdade. Ei, você é uma pessoa leal. Quando você é mesmo leal. Irmãos, convivemos com pessoas tão falsas, não é verdade? Não é assim o nosso dia a dia, marcado por pessoas tão falsas, pessoas que não têm palavras, pessoas que mudam rapidamente. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, a sermos fiéis. Claro que, no meu modo de entender, essa fidelidade diz respeito, em primeiro lugar, a Deus, a nossa obediência a Deus. Mas a fidelidade, meus irmãos, a honestidade, ela permeia toda a nossa vida, todos os nossos atos. Devolva o que não é seu. Se alguém lhe deu a mais, devolva. Entregue o que não é seu, que você tomou emprestado. Faça as coisas com fidelidade. Não esconda. Não pegue. Seja fiel em tudo que você faz, inclusive dentro de casa. Não esconda, não fuste alguma coisa de alguém. Não fique com aquilo que não é seu. Fidelidade é algo importante. Irmãos, quantos patrões vão à falência porque os seus funcionários estão lhe roubando? Meus irmãos, quantos maridos escondem as coisas de suas esposas? E quantas esposas não estão escondendo coisas dos seus maridos? Já pensou, meus irmãos? Vamos para o 8? Bora lá? Olha aí. Fidelidade, né? Vamos para o 8º. Olha aí, está acabando, né, irmãos? Olha aí o 8º, mansidão. Por que a mansidão é tão importante, irmãos? A mansidão. Jesus disse: bem-aventurados mansos, lá em Mateus 5. Lá em Mateus 11, 29, Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A mansidão anda junto com a humildade. É a pessoa, ser manso significa agir pacificamente e humildemente, mesmo em situações adversas e diante de uma provocação. Exemplo, o de Cristo. Irmãos, o que é que você faria se alguém lhe empurrasse? Se alguém chutasse os seus pés? Se alguém lhe provocasse, dizendo um palavrão e ainda lhe dando um empurrão? Pastor Isaías, o sangue esquenta e eu não sei o que eu posso fazer. Pastor Isaías, quando o sangue esquenta, eu falo besteira, eu sou capaz de fazer besteira, eu pego o que eu tenho na mão e jogo. Meus irmãos, tem gente que ele não pode se zangar. Irmãos, a Bíblia ensina que nós devemos ser pessoas mansas. Olha aí, ó. A mansidão é você agir, meus irmãos, sempre pacificamente, humildemente, mesmo em situações adversas, diante de uma provocação. Eu guardo esse exemplo, meus irmãos, na minha vida, porque um dia bateram no meu carro, e o homem que bateu no meu carro, ele veio, meus irmãos, ele estava errado. Meus irmãos, ninguém discutia que ele estava errado. Aquele homem se revoltou quando ele soube do valor do prejuízo. Ele se revoltou. E ele começou a xingar, a dizer palavrões no meio da rua. E ele me injuriava, meus irmãos. E ele dizia todo tipo de palavrão, me injuriando ali publicamente. E eu me controlando. E eu disse: Senhor, muito obrigado, porque eu não revidei aqueles palavrões. Muito obrigado, Senhor. Me mantive na calma.
quando aquele homem com muita afronta xingava a mim, a minha família, a minha mãe, meus irmãos, e dizia outras palavras, inclusive contra crente, irmãos. Quando ele soube que eu era crente, que eu era pastor, meus irmãos. Aquele homem xingou tanto, irmãos, mas eu me mantive calmo. Seja manso, inclusive dentro de casa. Não seja briguento. Não grite dentro da sua casa, não fale alto, brigando. Seja manso. Aprenda com Jesus. Vamos imitar Jesus. E por último, irmãos, está aqui. Olha aí o último. Domínio próprio. Pastor Isaías, por que o domínio próprio é tão importante? Por que é fruto, irmãos? Porque o domínio próprio ou autocontrole é tão necessário, irmãos. Os grandes problemas do dia a dia surgem por falta de controle. Inclusive os vícios, as palavras, as atitudes. Quem tem domínio próprio, irmãos, é uma pessoa que tem tudo para ser feliz. O cristão deve controlar sua boca, suas palavras, seus olhos, pensamentos, o que ouve, seus desejos, apetites, suas paixões e, por último, o seu temperamento. Irmãos, tem gente que o temperamento dele é um como chama, pavio curto, não é? Crente não é para ter pavio curto, irmãos. Crente é para ser uma pessoa paciente. O crente que diz assim: eu não levo desaforo para casa, precisa repensar a sua atitude. Crente sim, leva desaforo para casa. Tem hora que nós estamos certos, irmãos. Mas estar certo não significa que você não vai suportar nenhuma desavença ou desaforo. Estar certo não é sinônimo de você subir no palanque e querer, não é, jogar a sua justiça, não é, sobre os outros a qualquer custo, mas suportar, se controlar, não dizer o que pensou, não falar tudo que vem na mente para falar naquela hora de zanga. Senhor, me ajude, Senhor. Ele está me provocando, Senhor. Eu já pensei tanta coisa, Senhor. Me perdoe, mas eu não vou perder o controle, eu não vou. É assim que nós devemos agir, meus irmãos. E aí, uma pessoa cheia do Espírito Santo se controla e não ultrapassa seus limites. E aí a conclusão é essa aí, Olha a nossa conclusão. A nossa conclusão é essa aí, Antes de buscar os dons, queira manifestar o fruto do Espírito. E eu tenho um texto na Bíblia que eu quero encerrar lendo para os irmãos o que disse Jesus. Evangelho de São Mateus 7, versículo 20, Jesus disse: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Diga comigo, pelos frutos, mais forte, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não fizemos muito, expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Baseado nesse texto, irmãos, nós encontramos que o mais importante não são os dons, mas o fruto. Como eu disse no início, o fruto do Espírito são importantes. Os dons do Espírito são importantes. E a Bíblia ensina que devemos buscar os melhores dons. Ser cheio do Espírito Santo é importante.
Termos os dons em nossas vidas é importante. Mas, meus irmãos, nunca devemos esquecer de manifestar o fruto do Espírito Santo. Quero que você medite nessa mensagem. Se inscreva em nosso canal e mande essa mensagem para toda a sua família, para os amigos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.